Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas. Ainda não podemos estar na escola, né? Mas a gente vai trabalhando os assuntos, né, aqui por esse meio de comunicação que nós temos e a gente vai desenvolvendo as nossas atividades, desenvolvendo nossos assuntos, né? E hoje a gente vai começar a trabalhar o assunto do terceiro bimestre de estudos amazônicos. Nesse conteúdo do terceiro bimestre de estudos amazônicos, ele traz como tema a Amazônia e suas relações econômicas, tá? Antes de mais nada, a gente tem que perceber, analisar que quando nós falamos em Amazônia, e relacionado principalmente às atividades econômicas, a gente não pode esquecer que a Amazônia não é um espaço isolado. A Amazônia tem relação com outras regiões do país e com outros países do mundo, tá? Então, muitas coisas que são produzidas, muitos recursos nossos naturais, muitos recursos nossos extrativos daqui da Amazônia, ele vai para outras regiões, né, do Brasil, mas também vai até mesmo para outros países. Então, são essas relações econômicas existentes entre a Amazônia e outros espaços que nós vamos estudar agora no terceiro bimestre. Tá ok, crianças? Então, para entender um pouco esse processo de relações econômicas, a gente tem que compreender dois termos aí, tá? O primeiro é chamado Divisão Territorial do Trabalho, também conhecido como DTT, que é as diferenças econômicas existentes entre os espaços, né, que compõem, por exemplo, um determinado país, tá? O Brasil, por exemplo, tem diversas regiões. Cada região do Brasil tem diversas atividades econômicas que se destacam. Então, aquela região, ela produz determinados produtos, tá? E ela comercializa esses produtos com outras regiões do Brasil. Porque nenhuma região brasileira, nenhum estado, ele consegue produzir tudo aquilo que ele precisa para atender às suas necessidades. Então, ele necessita comprar de outros países, de outras regiões brasileiras, assim como de outros países, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, essa relação econômica de produção e de comercialização que existe entre as diversas regiões que compõem um determinado país, tá? Nós chamamos de divisão territorial do trabalho. Temos também o que nós chamamos, assim, antes a gente vai ver o mapa, tá? O mapa aí, ele mostra bem claro, né, o território brasileiro e o que as produções, né, esse mapa fala um pouco da atividade agrícola, como se dá as atividades agrícolas dentro do território brasileiro e o processo de comercialização dessas atividades. Logo depois a gente vai ver aí a divisão internacional do trabalho. Então, assim como existe as produções e as relações econômicas dentro do próprio país, também existem as produções e as relações econômicas de um país para o outro. Então, nessa relação aí, nós chamamos de divisão internacional do trabalho, tá? E aí vocês podem perceber aí no mapa do mundo, né, os diversos continentes, né, os diversos países que compõem o espaço mundial e a relação que existe entre esses países. Tudo isso, toda essa relação que existe entre os países, de um país para outro, ou de um estado para o outro, né, ou de uma região para outra, tem uma origem, né? Então, é o que nós chamamos de onde iniciou todo esse processo de relações econômicas entre os países, tá, do espaço mundial. Então, a colonização europeia foi um ponto importante para explicar isso. Desde o século XV e, mais recentemente, o imperialismo, no século XX, eles impuseram às diferentes nações do mundo a economia capitalista. Aí se definiu o que cada território deveria produzir. Como eu falei para vocês, nenhum país, né, nenhum território, nenhum estado, ele consegue produzir aquilo que ele precisa para atender às suas necessidades. Então, esses dois elementos aí, a colonização europeia, né, e o imperialismo, eles foram o ponto inicial, a origem do processo da divisão territorial e da divisão internacional
das atividades econômicas é a comercialização entre os países, tá, crianças? E quais são as consequências disso? A gente sabe que muitos países são países ricos, desenvolvidos, tá? E outros países são países pobres, né? Que nós chamamos também de países periféricos. Então, essas são as duas principais consequências de todo esse processo de relação econômica entre os países, tá? E de comercialização entre os países. Porque aqueles países que possuem maior poder aquisitivo, que têm maior poder de economia, maior poder tecnológico, né, de industrialização, são aqueles países que se desenvolvem e conseguem ter um enriquecimento maior, né, dentro do espaço mundial. O contrário daqueles países que não têm todo esse poder aquisitivo, que não têm todo esse processo de tecnológico, industrial, né, no seu interior. Então, essas são as duas principais consequências de todo esse processo que nós chamamos de divisão territorial do trabalho e divisão internacional do trabalho, tá? Então, aí vocês vão ficar me perguntando o que a Amazônia tem a ver com isso, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai estudar qual é o papel que a Amazônia tem nesse processo de divisão territorial e divisão internacional do trabalho dentro do território brasileiro e dentro do espaço mundial. Ok, crianças? Aí a gente trabalhou alguns dos principais conceitos, né? Fizemos algumas análises do início do assunto, né? E a gente vai dar sequência nas nossas próximas aulas. Tá bom, crianças? Beijo, estudem, se cuidem.